jogadores de várias nacionalidades, muitos jogadores, 30 jogadores, mas eles facilitaram muito a minha tarefa, porque já eram amigos quando eu lá cheguei e depois foi cimentando a amizade à medida que as vitórias foram acontecendo, e é evidente que as vitórias é que dão moral, é que dão confiança à equipe e estabilidade. Tudo isso foi conseguido em pouco tempo, é verdade, em pouco tempo. Mas eu acho que é uma vitória de todos, mas principalmente dos jogadores que foram extraordinários. Mas alguma coisa mudou antes de Augusto Inácio chegar? Um dos problemas que era apontado exatamente ao Sporting para não chegar às grandes vitórias era uma administração, uma gestão dividida, muito afastada dos jogadores e um balneário pouco coeso. O Augusto Inácio está a ser modesto, reconhece que teve um papel fundamental na coesão do balneário. Não, eu já realcei isso e é verdade, porque eu não tenho nada de simpatia, eu gosto de ser frontal a dizer as coisas. Eu penso que a grande aquisição que o Sporting teve esta temporada foi a entrada do Dr. Luís Duque. Acho que foi e é um craque, na minha opinião. Eu, quando entrei no Sporting, através da outra administração a quem estou agradecido, era uma administração que estava de missionária, que ia sair. E fui para o Sporting numas funções que não estavam muito bem definidas. Com a entrada desta nova administração, em que o Dr. Luís Duque chamou, inclusive a reunião foi no meu quarto, estávamos no hotel de estágio, e disse-me: você é o treinador do Sporting, vou-lhe dar todas as condições para você fazer um bom trabalho. Isso logo no início logo na hora. A partir daí, o objetivo de um clube grande como o Sporting de Portugal é sempre lutar pelo título. Deu-lhe um prazo nessa altura? Nada de prazos. É o treinador até ao fim da época? Não. Trabalhar. É evidente que ele tinha um contrato por uma época, mas havia uma cláusula no contrato em que era renovável se o Sporting o quisesse e se eu também o entendesse na época seguinte, ou seja, a época 2000-2001. Mas fui trabalhando só no objetivo do jogo a jogo. Sabia que havia uma enorme responsabilidade em cima de mim, sabia perfeitamente isso. O Sporting é um clube que não ganhava muitas vezes seguidas e bastava 2 ou 3 resultados negativos para o Sporting passar mal o Natal. A primeira barreira foi passar o Natal, felizmente passámos-la bem, mas o Sporting era um clube de síndromes para alguns jornalistas. Era o síndrome do Natal, depois era o síndrome do Carnaval, depois um jornalista da SIC perguntou-me se era o síndrome dos últimos 5 jogos. Eu disse-lhe: olha, também só falta dizer que há um síndrome agora das férias. Quer dizer, tudo para o Sporting servir para ser síndromes, maus presságios. Mas fomos ultrapassando barreiras e ultrapassando alguns tabus que estavam incrementados na família sportinguista. Tudo isso foi ultrapassado com um grande espírito de equipa e um grande espírito de unidade. E no espírito de unidade integra nesse espírito de unidade a superestrutura do clube, ou esse espírito de unidade acaba no presidente da SAD, Dr. Luís Duque? Eu lido mais diretamente com a administração da SAD, presidida por Dr. Luís Duque, em que está incluído o Dr. Horti Costa, o Dr. Feira Lima e o Dr. Ribateles. É as pessoas com que eu lido mais e que estão mais perto de mim. Eu faço esta pergunta, obviamente, recorda-se muito melhor que eu, e foi chocante para todos, por exemplo, as críticas do Dr. Dias da Cunha a seguir a um empate em Leiria. Ou seja, sim, mas aparentemente parece que há um discurso de colarinho branco e dos homens do futebol. Antes de responder a essa pergunta, Otávio, deixe-me dizer que também há o papel importante do Departamento de Futebol, que é dirigida pelo Sr. Manuel Vidal e Sr. Manuel Trocado, pessoas importantíssimas também, que contribuíram para a estabilidade do Sporting. Outras opiniões vindas de outras estruturas do Sporting. Sinceramente, nunca falei com o Dr. Dias da Cunha. Não tenho nada contra nem a favor. Acho que é um sportinguista também que quer que o Sporting ganhe. Penso que foi um desabafo de momento, mas que nada alterou a minha postura em relação ao trabalho que eu estava a fazer no Sporting. Acha que todos os sportinguistas queriam que o Inácio ganhasse? Não sei, isso tem que se perguntar a eles. As pessoas que trabalharam diretamente comigo, todas elas queriam trabalhar, desde o mais humilde funcionário até ao presidente. Como é que viu o trajeto, digamos assim, de afastamento e reaproximação ao futebol e à equipa do Dr. José Roquete? O Augusto Inácio falou em novembro, o Dr. Luís Duque disse-lhe o que o Augusto Inácio já testemunhou aqui. Nessa altura, o Dr. José Roquete, durante uns meses, apagou-se e depois ressurgiu muito próximo da equipa. Eu não sei como é que era o funcionamento das estruturas superiores à SAD do Sporting Clube Portugal.
eu, como acabei de referir, eu lidava diretamente com esta estrutura que eu acabei de dizer. As estruturas superiores, praticamente conheci muito pouca gente. Agora é com satisfação que eu vejo o presidente do Sporting Clube Portugal a viver de uma forma eufórica, talvez com muita gente não esperasse que ele vivesse. O que quer dizer com isto? Que não interessa as camadas sociais ou os canudos que as pessoas possam ter, ou os nomes que possam ter, para que o futebol seja uma paixão em que solta sentimentos, seja de camada social for. E foi bonito ver o Dr. José Riquete, com lágrimas nos olhos, entre aspas, parecia um menino, mas um menino bonito, de tanta emoção, de tanto prazer de ser presidente do Sporting, Mas a aproximação foi feita vitória a vitória? As vitórias aproximam as pessoas, mas isto não quer dizer, e às vezes esconde-se alguns defeitos que se possa ter uma estrutura com as vitórias. E eu quero alertar que não podemos esconder essa situação. O Sporting é um clube que ganhou este campeonato, não pode estar a dizer na próxima época não ganhámos, não faz mal, ganhámos o ano passado. O Sporting tem pelo menos a obrigação de criar as estruturas suficientes para lutarmos de igual para igual com os nossos mais diretos rivais. Inácio, à hora do almoço, no telejornal da TVI, TVI Jornal, a Júlio Magalhães disse uma frase que eu sublinhei. O sucesso pode encobrir várias situações. Exato. Que situações estão detectadas? O Augusto Inácio vai atalhar essas situações? Eu falo muito com o Departamento de Futebol e com o Dr. Luís Duque. Sabemos que há coisas que temos que melhorar, a todos os níveis, mas são situações que não podem vir para a praça pública. São situações que nós, na nossa família, na nossa casa, temos que nós saber resolver. Porque não interessa estar a falar publicamente daquilo que o Sporting tem de menos bom. E isso são conversas que nós, interiormente, analisamos, constatamos e tentamos resolvê-las, para que as coisas possam funcionar de acordo com aquilo que nós pretendemos. Deu-lhe algum gozo especial ter conquistado o campeonato na cidade do Porto? Não. O gosto que mais dava era ganhar o campeonato aqui quando foi o jogo com o Benfica. Estava uma moldura humana sensacional, fantástica mesmo, em que eu desejei que aquele era quase o jogo da minha vida, porque queria que os adeptos vivessem em Alvalade a alegria da vitória. E acabou por ser uma decepção. Mas também por nossa culpa. Nós temos que entender que nunca, por nunca, estarmos no top, podemos menosprezar o valor dos adversários ou faltar ao respeito a elas. Eu entendi perfeitamente bem o orgulho ferido dos jogadores do Benfica e da instituição, principalmente dos jogadores do Benfica. E a forma como eles jogaram em Alvalade, e quando ganharam, eu quis dar um abraço ao treinador do Benfica e dizer que também não concordei com algumas situações, algumas afirmações que foram ditas. E talvez isso fosse um ponto de reflexão para os adeptos do Sporting, pensarem no jogo seguinte com os Salgueiros, que tínhamos capacidade para ganhar, mas dentro do respeito e da lealdade temos sempre com os nossos adversários. E isso talvez fez com que o Sporting fosse ou ficasse um clube mais respeitável em relação aos outros. Mas o seu grande rival este ano foi o Futebol Clube do Porto, claramente. Sim. E o Sr. Pinto da Costa, a certa altura da época, disse que se o Porto não for campeão, que seja o Augusto Inácio. Já falou com o Sr. Pinto da Costa, depois de ser campeão? Ainda bem que o Otávio fala nisso, porque hoje é fácil das pessoas dizerem que entenderam as palavras que o Inácio também quis dizer naquela altura. Eu sou uma pessoa que sou grata a quem eu devo ser grato. E eu não escondo se é... Para mim não há inimigos, há rivais, há adversários só. Isso eu tenho um carinho também muito grande pelo Foco do Porto, pelo Presidente e pelo Sr. Reinaldo Teles. Eu quis dizer, quando ele disse que não fosse o Porto campeão, que fosse o Inácio, quis retribuir da mesma forma e pagando pela mesma moeda. Mas alguns adeptos do Sport não entenderam isso da forma como eu quis retribuir, a forma simpática. O que diria ao Sr. Pinto da Costa hoje? Que estou contente que o Sporting tenha sido campeão, estou contente que o Porto tivesse ficado no segundo lugar, estou contente por os dois irmos à final da Taça de Portugal e estaria mais contente se o Porto ganhasse a Liga dos Campeões. Agora pergunto-lhe ao Inácio, já disse isso ao Pinto da Costa, já falou com ele? Não houve oportunidade. Pouco ou nada dormi. Se calhar no domingo, no Jamor, o abraço que vamos dar um ao outro, de certeza que vai dizer tudo. Inácio, o que é que atormentava os jogadores de Sporting? Voltando a uma das primeiras perguntas, de uns segredos para o Sporting conseguir o campeonato, conseguiu descobrir o que é que atormentava os jogadores de Sporting quando jogavam em Alvalade, que era aí normalmente que o Sporting perdia os campeonatos? Eu, acima de tudo, acho que
Os jogadores do Sporting e coletivamente a equipa foi crescendo à medida que o tempo foi passando. Mas há um aspecto, na minha opinião, que foi fundamental para esse crescimento. Mental, porque já tecnicamente, fisicamente, os treinadores portugueses trabalham bem, as equipas trabalham bem, mas mentalmente acho que há muito trabalho a fazer no futebol português. E uma das coisas que era notório no Sporting, principalmente no Sporting, que é a equipa que eu treino, nos outros não me interessa falar muito sobre isso, era a disciplina. Desde que o Pedro Barbosa foi expulso em Alverca, que nos custou 3 pontos, através dessa expulsão, frontalmente, falando olhos nos olhos no balneário, eu disse aos jogadores que não gostava daquilo, não queria que voltasse a acontecer, porque senão teria que tomar medidas bastante mais severas. Os jogadores entenderam a mensagem e disseram que se responsabilizavam por qualquer atitude que fosse prejudicial ao clube. Nunca mais nenhum jogador do Sporting foi expulso, porque eles interiorizaram que não era o melhor caminho para jogarmos futebol. E outra coisa também que dissemos, ninguém fala com os árbitros. Deixar os árbitros apitar, porque eles erram, nós também erramos, deixá-los fazer o trabalho à vontade. Nunca ninguém do Sporting comentou os trabalhos dos árbitros, quer ganhando, quer perdendo. E isso são forças vivas que se ganha dentro do próprio clube e são hábitos bons que têm que perdurar pelo tempo, porque são hábitos que têm que ficar. Os hábitos negativos temos que os eliminar. Isso foi convencendo também os dirigentes do Sporting a manterem-no em Alvalade. O Inácio, quando foi contratado para o Sporting, foi como funcionário da SAD. Disse que ia trabalhando jogo a jogo. Sentiu jogo a jogo que, como disse há pouco, por exemplo, se perdesse 2 ou 3 jogos seguidos do Sporting, já não chegava ao Natal. Sentiu que se perdesse 2 ou 3 jogos seguidos do Sporting, contratava o treinador? Não, desde que o Dr. Luís Duque disse que era o treinador principal, nessa altura não senti. Senti foi na transição da antiga administração para a nova, que poderia haver a qualquer momento alguma novidade. Mas como essa anterior administração estava decidida, também não quis assumir nada em relação ao futuro. E praticamente foi proposto à nova administração que resolvesse o problema. Quando o Dr. Luís Duque diz que eu era o treinador principal do Sporting, automaticamente, não é que ficasse sossegado, mas senti, afinal eu aqui vou ser o treinador principal do Sporting. E como o Dr. Luís Duque disse, Inácio, você trabalha à vontade, vou-lhe dar todas as condições, trabalhe com tranquilidade. E eu disse, cá para comigo, Augusto, tenta ganhar os próximos jogos, porque o que mais custa é embalar um pouco sobre tudo isto. E jogando jogo a jogo, pode ser que a gente faça algumas gracinhas. E hoje está assegurado no Sporting? O meu futuro? Sim. Mais uma temporada no Sporting. O futebol é muito complicado. Hoje estamos num bom momento, amanhã podemos não estar. Os adeptos hoje estão contentes com o Augusto Inácio, amanhã se perder 3 ou 4 jogos são capazes de não estar tão contentes. De qualquer das formas, esse é o trabalho sempre de um treinador. E nessa próxima temporada o Augusto Inácio vai ter a Liga dos Campeões. O Augusto Inácio precisa de reforços, mesmo para rentabilizar essa entrada na alta roda do futebol europeu. Mas independentemente de entrarmos na Liga dos Campeões, que era importante... Vendedor ou comprador, na sua opinião, o que é que devia estar? Vendedor ou comprador? Quem mexe no dinheiro na SAD não sou eu, é o Dr. Luís Duque, eu não mexo nos cifrões. Mas não, mas ordens para a compra independentemente de irmos à Liga dos Campeões, que vamos com todo o mérito, há sempre entradas e saídas num plantel. Inclusive o Sporting tem um plantel de 30 jogadores, que é muito extenso. Mas já falámos sobre isso. O Dr. Luís Duque já disse que o Sporting tem grandes responsabilidades na próxima temporada e que vai tentar dar ao treinador do Sporting um plantel equilibrado, em que, no caso de falha de um ou de outro jogador, por lesão ou por castigo, a equipa não se ressentir. Sapinto e Sheringham fazem parte dos planos? Essa é uma das coisas que vocês têm que aprender. O Sporting está a ser um clube cada vez mais fechado. Não está tão fechado como eu quero, nem como o doutor quer, mas à medida que o tempo for passando quando houver alguma contratação, nunca vai ser o treinador do Sporting a anunciar isso. Sporting que abre o clube? Não, quer dizer... o treinador e o Luís Duque saberem? A estrutura do Sporting abrange muita gente. E nestas coisas do futebol, quanto menos gente souber das coisas, melhor. Inácio, qual é o momento decisivo desta temporada? É o empate em Leiria? Decisivo em termos positivos? Para ganhar o campeonato? Eu acho que foi logo o primeiro jogo, quando esta nova administração entrou em funções. No jogo Sporting Campo Meirense. Uma primeira parte razoável, não muito bem jogada, mas razoável. Mas numa segunda parte em que o Sporting teve uma sorte incrível, já que o Campo Meirense teve 3 ou 4 oportunidades claras de golo, não marcou. E nós, a 7 minutos do fim, o Vidigal fez 1-0 e ganhamos 3 pontos. Eu tive um comentário e que disse:
Parece-me a mim que a estrelinha mora aqui. Vamos guardar a estrelinha o máximo tempo que for possível, porque isto pode ser que seja uma grande temporada. Em Leiria, quando empatou com aquele lance infeliz do Schmeichel, pensou que podia ter perdido o campeonato? Uma das coisas que eu disse ao Peter Schmeichel, porque eu achei-o não abatido, antes por contrário, tem uma mentalidade muito forte, foi dizer-lhe a ele quantos pontos já deste ao Sporting. Por isso agora não há problema nenhum, porque isto faz parte do ser humano. E agora viu-se que também, inclusive neste jogo, muito bem. Neste jogo que o Salgueiros fez uma defesa fantástica também, em que o Salgueiros se marcasse naquela altura 2-1, podíamos tremer um bocadinho. Amanhã, daqui a algumas horas, às 9h30, começam novamente a treinar os jogadores de Sporting e o seu treinador. Como é que vai ser possível conter a euforia e este extravasar de uma época inteira de sacrifício que aconteceu ontem e hoje para se concentrarem numa final da Taça que está aí já? Foi bonito, vinhas no autocarro do Porto para Lisboa e a certa altura o Jordanov perguntou-me: mister, quando é que há treino? E eu disse: terça-feira das 9 às 9h30. E ele ia dizer mais qualquer coisa, deu-me essa sensação e disse assim: não vale a pena falarmos mais nada. E ele disse: mas eu não ia dizer mais nada. Pois é que nós, esta euforia só vai durar até segunda-feira, porque terça-feira o plano de trabalho não vai ser alterado minimamente. E na terça-feira vou ter que falar com os jogadores também, porque nesta altura há sempre convites para jantares, para almoços, aparecem os amigos e quem agora se faz amigo e desconcentra os jogadores. Vou pedir a eles para terem mais 6 dias de concentração máxima para um jogo que vai ser complicado para nós, que desejamos ganhar, mas temos de estar preparados para ganhar perante um grande rival como é o Futebol Clube do Porto. Entrou muita gente pela porta 10A depois que sentiu que o Sporting podia ser campeão? Eu, infelizmente, tive que ir à Câmara com alguns jogadores e eu gostaria que fôssemos todos a um lado ou ao outro. Mas por razões óbvias do clube tive que ir à Câmara, mas eu gostava que fôssemos todos, entrarmos pela 10A, irmos ao relevado e ver aquelas 60 ou 70 mil pessoas que estiverem ao Alvalade e dizer a eles também obrigado. Mas como isto ficou um bocadinho dividido, quando cheguei ao Alvalade, só tive tempo praticamente de ir à SAD buscar a minha mulher e a minha filha estavam à minha espera e ir para casa. Inácio, a meio da época revoltou-se com algumas notícias que vieram no jornal, sentiu que podiam estar a minar o caminho do Sporting por fora. Estou-me a lembrar, por exemplo, da possibilidade de transferirem Ducher para a Itália. O Inácio, nessa altura, deu conferências de imprensa duríssimas. Acha que a meio da época houve alguém que quisesse tirar o título ao Sporting, ou foi um discurso que já fez escola no futebol português, que é dramatizar para unir o grupo? Não. Acima de tudo, gosto das coisas bem claras. Não gosto de jogadas assim por baixo da mesa e escondendo algumas situações. O Ducher já sabe, não é nenhuma novidade, que tinha convites de vários clubes italianos. Mas no momento em que sai a notícia, dada por essa pessoa que não vale a pena revelar o nome, no dia em que foi, em que é o próprio a dar a notícia ao jornal, eu penso que isso não foi correto. E conforme foi esse senhor, podia ser outro qualquer, e eu quis dizer claramente que esse tipo de jogadas, o treinador do Sporting, para não deixar de desunir o grupo através dessas notícias sensacionalistas, estava aqui uma voz sempre ativa para os defender. Não que não tenha o direito os jogadores do Sporting ter convites, têm todo o direito de terem convites, mas tudo no momento certo e com as coisas bem claras. E não achei aquilo uma grande clareza, e achei aquilo um bocado fora do contexto, para não dizer outro nome. Há regras que Augusto Inácio tem imposto e quer impor, por exemplo, aos empresários. É isso. À semelhança do que acontece... Os negócios não são feitos com o treinador. São feitos com a administração da SAD. O treinador não se deve meter nessa situação. Mas quando há situações em que já vai mexer com o balneário, esse aí... peço desculpa, mas seja quem for, não vou perdoar. E denuncio publicamente essas situações. Ou os jogadores que vacilaram? Não, mas o Ducha ficou bastante abalado. E por eu sentir que ele ficou bastante abalado e porque ficou um pouco transtornado em relação a essas notícias para aquele jogo importante que nós tínhamos com o Marítimo, houve aqui um trabalho do treinador, do Dr. Luís Duque, falando com o Ducha e pondo o ponto da situação tal qual como ele era e não através daquela sensacional notícia. Augusto Inácio, é supersticioso? Qualquer pessoa tem a sua superstição. Se calhar tenho a minha, mas não é muita superstição, é mais fé do que outra coisa. Durante alguns jogos pareceu-me que o Augusto Inácio tinha alguma coisa na mão. Confirma?
Confirmo. Pode dizer o que era. Eu acho que não há segredo nenhum nisso, embora não é coisas minhas. Mas tenho na mão direita sempre a Nossa Senhora de Fátima comigo. Foi alguma vez a Fátima ao longo deste ano? Fui, mas não para pedir vitórias, nada para isso. A única coisa que eu sempre peço para mim, para a minha família e para as pessoas de todo o mundo é sempre saúde. Não consigo fazer um brinde ao campeonato, ao campeão, não. Faço sempre um brinde, primeiro sempre saúde e depois o resto vem depois. O resto é o menos importante. Augusto Inácio, eu sei que não confirma jogadores, até porque não lhe cabe isso assim, e segundo diz, e disse à hora do almoço, ainda não há nada assinado. Mas jogadores como Dimas, Simão Sabrosa, Sá Pinto, agradável tê-los no plantel? Já ouvi falar nisso. E do Sheringham também. Também, bem no City, não é? Do Manchester United. Hã? Já ouvi falar. Não sei se é possível. Doutor, se estiver a ouvir esta notícia, veja lá se me dá algumas prendas Inácio, dessas. vai mudar muita coisa no Sporting para o ano? Equipa técnica, jogadores e o resto da equipa. Esta equipa que ganhou não se mexe? Cada este programa servem para isso, não é? Para vocês verem as notícias primeiro dos jogadores, não é? Ou do que vai acontecer. Calma. Agora preparar a equipa para o Porto, para o jogo com o Porto, e depois, quando acabar esse jogo, preparar aquilo que temos que preparar lá dentro, e quando as coisas estiverem resolvidas, depois vocês vão saber. E depois o Benfica julgou que perdeu o campeonato? Nunca. Não, porque a sensação que eu tive quando perdemos o jogo com o Benfica era que ainda tínhamos mais uma possibilidade. Porque essa possibilidade, felizmente para nós, foi dada naquele empate do Porto em Faro. Com 4 pontos de avanço, o Sporting ficou com possibilidades, mesmo de tendo um percalço no jogo com o Benfica, que aí tudo poderia acontecer, ainda tínhamos aquela possibilidade de Salgueiros. E eu sempre disse ao longo do ano, este é o campeonato do sofrimento. O Sporting, para ganhar o campeonato, tem que sofrer muito. E tivemos que sofrer até a última jornada, mas valeu a pena. Inácio, só para terminar, disse que quando acabou o jogo com o Salgueiros, olhou para o céu e dedicou a vitória ao seu pai. Foi a única pessoa que faltou à festa? Naquela altura queria ter a minha família, a minha mulher, os meus filhos, a minha mãe, os meus irmãos, os meus amigos. Queria estar tudo ali naquele bocadinho de relvado. Mas no espírito do meu pai estava toda a gente. O seu pai era sportinguista? Era Inácio, mas sempre Leão. Mas quando eu estava no Porto, uma vez levei a ver um jogo do Porto e ele disse: filho, eu gosto do Sporting, mas estás num grande clube também. Mas quando puderes, se voltares ao Sporting, o pai ficaria feliz. Não foi como jogador, foi como treinador. Uma boa forma de terminarmos esta entrevista com Augusto Inácio, o homem de momento. O treinador conseguiu dar um título ao Sporting 18 anos depois. Augusto Inácio que prepara agora um Sporting Porto, final da Taça de Portugal, que vai ter um exclusivo aqui na TVI. Boa noite. Boa noite. Viva o Sporting! Mais uma vez, boa noite. Deixe-se ficar connosco e veja o Quero Justiça.